Este é o JC para ouvir análise. Eu sou Igor Maciel e eu quero falar um pouquinho hoje para vocês sobre o julgamento de Jair Bolsonaro. Eu vou começar com uma pesquisa, tá? Saiu uma pesquisa CNT, a CNT-MDA, sobre o julgamento de Jair Bolsonaro. O que é que as pessoas estão pensando, estão achando do julgamento de Jair Bolsonaro? E é bem interessante a pesquisa porque mostra tem alguns números bem curiosos, eu quero apresentar aqui para vocês. Primeiro, foi perguntado para os entrevistados se eles achavam que era justa a condenação de Jair Bolsonaro. Caso ele seja condenado, é justo que ele seja condenado? 49%, 49,6% dos entrevistados disseram que acham justo ele ser condenado. 49%. 36% acham injusto. 36%. Então, tem uma diferença grande aí de pelo menos 13 pontos percentuais, de 36 para 49, 13 pontos percentuais de diferença entre aqueles que acham justo, que é a maioria, que ele seja condenado, e os que acham injusto. 13% não sabem, tá? 13% não sabem ou não responderam. E aí, quando diz, ok, beleza, ele vai ser condenado? Vai ser condenado, tá bom. E vocês acham que ele deve pagar a pena dele onde? Ele deve pagar em casa, na penitenciária. 32% disseram que ele deveria ficar em prisão domiciliar mesmo. Prisão domiciliar seria suficiente para o Jair Bolsonaro. 31% em penitenciária, 16% em prédio militar e 10% em alguma carceragem da Polícia Federal, do jeito que ficou o Lula naquela época que ele foi preso também. Então, é interessante isso porque 49% dizem que é justo ele ser condenado, mas 32%, a maioria, diz que ele pode ficar em casa, que é melhor ele ficar em casa. Eu vou falar sobre isso ainda nesse programa de hoje, tá certo? Nessa análise de hoje eu vou falar sobre isso porque tem uma coisa interessante em relação a isso. Os advogados de Bolsonaro já estão trabalhando para ele ficar em prisão domiciliar. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas, além disso, ainda continuando aqui na pesquisa, 36% acreditam que sim, houve tentativa de golpe. Mas 29%, quase 30%, dizem que acreditam que isso foi apenas um protesto que saiu do controle. E 20% acreditam que foi vandalismo. O que é que me chama a atenção aqui? 49% dizem que o Bolsonaro deve ser condenado porque é justo que ele seja condenado. Ou seja, ele está sendo processado por tentativa de golpe de Estado. Então, se 49% acham que é justo ele ser condenado, significa que esses 49% acreditam que houve crime. 32% querem que ele fique numa prisão domiciliar, ou seja, ok, ele é culpado, mas deixa ele em casa, pelo menos, deixa ele ficar em casa que é melhor. E aí, 36% dizem que houve tentativa de golpe, mas quando você junta aqui, dá 49%, quase 50%, 49,5%, dá aqui que as pessoas acreditam que, na verdade, não houve tentativa de golpe, que foi um protesto que saiu do controle e vandalismo. Quando você junta 20 com 29 aqui, dá 49% de pessoas dizendo que não acreditam que foi uma tentativa de golpe, não, que foi só um protesto que saiu do controle e vandalismo. Isso é bem interessante, como as pessoas pensam, né? Como as pessoas se comportam em relação a algo que está acontecendo. Então, elas acham que ele deveria ser condenado por tentativa de golpe, mas acreditam que não houve tentativa de golpe. Quase 50% acreditam que não houve tentativa de golpe. E 32% dizem, não, ele pode ficar em casa mesmo, não precisa ir para a penitenciária, não. Como é que vai ser esse julgamento que recomeça nessa terça-feira? Primeiro tem as questões preliminares que serão tratadas, aí da competência do STF, a delação de Mauro Cid, consunção de crimes, né, que é a absorção de crimes para poder reduzir a pena, que tudo isso aqui foi ou reclamado ou pedido pelos advogados de defesa. Então, primeiro, os ministros, na terça-feira, eles vão acompanhar tudo isso. Então, eles vão dizer, olha, sim, a competência é do STF, eles vão dizer se a delação de Mauro Cid vale ou não, cada um vota. Então, Alexandre de Moraes vota nas questões preliminares, depois o Flávio Dino, depois o Luiz Fux, depois Carmen Lúcia e, por último, Cristiano Zanin. A ordem é essa.
E aí, provavelmente, a gente vai ter o Moraes começando com o mérito depois disso, ainda na terça-feira. Flávio Dino deve votar na terça-feira também. Fux vota sozinho na quarta, porque na quarta-feira só foi reservada uma sessão até meio-dia, então não dá tempo de todo mundo votar, só o Fux deve votar na quarta-feira. E aí, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin votam na quinta-feira. Na sexta-feira tem a proclamação do resultado e também a decisão e a publicação da decisão, né, e a dosimetria. Então, proclamação do resultado e a dosimetria das penas para dizer quantos anos eles vão ficar na cadeia respondendo pelos crimes que estão sendo acusados. Deixa eu dizer aqui o seguinte também, que isso é interessante. Quando a CNT perguntou, diz que 32% querem que ele cumpra a pena em casa, acreditam que ele pode cumprir a pena em casa. E os advogados já estão trabalhando em cima disso, não só os advogados, mas a família também. Se vocês perceberem, nas últimas semanas, todo mundo que visita Jair Bolsonaro sai de lá dizendo ele tá bem, mas ele tem muito soluço, ele tá bem, mas ele tem muito problema gástrico, ele tá bem, mas ele tá meio deprimido. Então todo mundo que sai da casa do Jair Bolsonaro sai dizendo algo do tipo. E, além disso, você tem os advogados que já estão preparando uma petição para o caso de, quando ele for condenado, todo mundo acredita que ele vai ser condenado, mas quando for condenado, os advogados querem ir direto para o STF para fazer essa solicitação, que ele cumpra a pena em casa por questões de saúde. Quer saber? Provavelmente o STF vai aceitar. E aí ele fica cumprindo prisão domiciliar, fica cumprindo a prisão em casa com várias restrições, inclusive talvez mais restrições do que ele está tendo hoje, mas isso ele deve ficar em casa porque ele pode ficar em casa, porque o STF tem a questão política também, né? O STF não vai comprar o risco, de o Jair Bolsonaro morrer na prisão. Já pensou? Ele pode morrer na prisão e aí o STF estaria comprando, assumindo o risco de ser responsabilizado no futuro porque o Bolsonaro morreu na prisão. Tem um risco político, tem um risco institucional, e aí por isso é provável que o STF aceite. Mas não sei, vamos ver o que é que acontece depois desse julgamento. É isso, JC para ouvir, análise conosco aqui, sempre de segunda a sexta-feira no Spotify. Um grande abraço a todos, tchau, tchau.